É Oi, inacreditável. Júlia, bom dia, querida. Seja bem-vinda. Me perdoe o desabafo, mas diante do que a bom gente dia. está vendo no Rio Grande do Sul, Júlia, é uma sensação de asco, ao mesmo tempo de impotência, é a sociedade civil se organizando. Eu posso imaginar o coração apertado aí, você que está perto dessa tragédia. Júlia, bom dia, boa semana, seja bem-vinda. Bom dia, Ptoli. Bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer estar aqui novamente contigo. Realmente é uma situação devastadora. Eu moro em Santa Catarina, né, na cidade de Criciúma, que é praticamente no meio do caminho entre Florianópolis e Porto Alegre. E ontem nós vimos aí imagens assustadoras, inclusive, da cidade de Porto Alegre, né, coisa assim que eu nunca poderia imaginar, o aeroporto embaixo d'água. 75% do estado do Rio Grande do Sul, ontem eu estava lendo ali os relatórios do governo do estado, foi atingido. Então é uma tragédia sem precedentes. E o povo está muito revoltado. Por exemplo, vários amigos meus, né, donos de clube de tiro de Criciúma e de outras regiões de Santa Catarina, pegaram, não esperaram por ninguém, pegaram os seus amigos, quem tinha barco, né, quem tinha bote, equipamentos para poder entrar na água e se mandaram para o Rio Grande do Sul, onde estava precisando e ficaram fazendo resgate por um dia inteiro, noites inteiras e me mandaram imagens e alguns até comentando, né, que sentiram a falta do poder público, que durante todo o tempo que estavam lá, só viram um bote do bombeiro. Então isso acaba revoltando as pessoas, porque as pessoas perguntam, né? As pessoas não são bobas, as pessoas perguntam para que pagam impostos. E ontem a gente viu, sabe, o presidente Lula embarcando junto com sua comitiva lá no Rio Grande do Sul, junto com o Lira, presidente da Câmara, junto com o Pacheco e mais ministros de estados, para fazer aquela coletiva, aquela coisa protocolar, sabe, que sempre é feita. Então, Lula, o presidente, prometeu ajuda ao Rio Grande do Sul. Agora, eu quero falar uma coisa para vocês, que é algo que eu tenho batido muito em cima, que é necessário que a gente fale. Eu estou com uma tabela aqui de quanto que cada estado pagou para a União, para o Poder Central de Brasília, em 2021. Isso aqui saiu no Poder 360. E aí você olha lá para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul pagou em tributos federais o valor de 57,4 bilhões para o Poder Central de Brasília. E de transferências recebidas, o que veio de volta para ser usado em favor da população do Rio Grande do Sul, são somente 13,3 bi. Ou seja, fica um saldo negativo aí de menos 44,2. E aí também já quero aproveitar e citar por que você está falando isso em meio a uma tragédia sem precedentes no Rio Grande do Sul, Júlia. Porque é necessário que mais uma vez, que a gente, aliás, eu vou falar mais uma vez porque é necessário que a gente levante essa questão dessa descentralização de poder, dinheiro e de tomada de decisões em Brasília. Isso não é benéfico para o povo brasileiro. O meu estado, por exemplo, manda 71, que é um estado pequeno, porém gigante, 71,6 bi e recebe 11. Nós também passamos o ano passado, por exemplo, por um evento de menor proporção, porém tivemos que ficar pedindo ajuda para o Poder Central de Brasília. E lá os prefeitos pedir com a famosa aquele que fala, né, ir com o pires na mão para Brasília, implorar, conversar, pedir para os ministérios liberarem. Então, é preciso que a gente fale sobre esses dados. Enquanto isso, o Maranhão, na outra ponta, paga 6,6 bi de tributos, pagou em 2021, 6,6 bi de tributos federais, e recebeu 21,4 bi, tendo um saldo positivo de 14,8. Então, uma grande atitude do governo federal seria deixar pelo menos em 2, 3 ou alguns meses, cobrar os tributos federais, os impostos federais
do Rio Grande do Sul, para que esse dinheiro, que é do povo gaúcho, possa ser usado agora para a reconstrução do Estado. Perfeito, Júlia. Júlia, aliás, esse dado que você traz reforça a nossa cobrança aqui com relação ao que acontece junto às emendas no Congresso hoje, né? As emendas 14 bilhões de emendas. Imagina uma parte desse recurso destinado ao Rio Grande para a reconstrução. Eu falei aqui há pouco dos empréstimos que o governo prometeu que seriam subsidiados os empréstimos para a reconstrução das empresas que geram emprego e riqueza no Rio Grande. Isso não aconteceu até agora. É uma burocracia, além das promessas não cumpridas, de um Estado que vai precisar ser reconstruído, né, Júlia? O que me preocupa muito é o seguinte, quando você fala em emendas parlamentares ou dinheiro público, você fala em dinheiro que vai para reconstruir coisas públicas. Só que agora nós temos que pensar também no privado, na iniciativa privada, nas pequenas empresas, no mercadinho, na padaria da esquina, que vai precisar se reconstruir. E esse dinheiro, certo? Por exemplo, de emendas, que a gente mande todas as emendas para o Rio Grande do Sul, por exemplo, esse dinheiro não vai chegar nessa ponta. Que tipo de atitude vai ter para o cidadão comum, que não trabalha no poder público, se reconstruir? Entendi. Então, pensando nisso, inclusive, eu tenho um projeto de lei que já foi aprovado na Comissão de Comércio e Serviço, é o PLP 223 de 2023, foi aprovado recentemente na Comissão de Indústria, Comércio e Serviço, que é para diferimento do prazo do pagamento dos impostos para as empresas optantes no Simples Nacional. Né? Diferimento é alargamento do prazo em 6 meses. A minha vontade era propor um projeto para isentar, né, os atingidos por catástrofes como essa de pagar os impostos. Mas como eu sei que esse governo o governo Lula é um governo de uma sanha arrecadatória muito forte, que quer tirar muito dinheiro do povo brasileiro, que tudo que pode cobrar imposto, taxa, contribuição, tudo eles querem cobrar. Então eu fiz um projeto para alargamento, para diferimento do pagamento dos impostos em caso de catástrofe, né? Isso já fiz no ano passado, quando aconteceu aqui em Santa Catarina, e eu senti essa necessidade porque eu conversava com as pessoas e eu falava, eu vou mandar uma emenda para o município. Mas a emenda só vai reconstruir o que, claro, é importante também, né? Reconstruir a coisa pública, mas e o cidadão privado? O dono, aquele que não depende, né, do Estado, o que vai fazer esse cidadão? Então, é revoltante, realmente, a população se revolta quando vê, né? Por exemplo, ontem o Lula falou, lá na coletiva dele lá no Rio Grande do Sul, querendo sempre terceirizar a culpa, o Lula, ele nunca coloca a culpa nele, porque ele defende um modelo de Estado centralizador de poder e dinheiro em Brasília, que é um dos grandes problemas de tudo que a gente vive hoje. Então ele pegou e falou assim, porque se os deputados mandarem uma parte das emendas para o Rio Grande do Sul, só aí nós já temos muitos bilhões de reais. Olha, não tem problema nenhum os deputados abrirem mão de suas emendas. Quem não vive sem emenda é o governo Lula, que precisa negociar voto a voto para poder aprovar os seus absurdos lá no Congresso Nacional. Então, será que o Lula viveria sem negociar com os deputados, sem as emendas? Será que o governo dele sustentaria quanto tempo? Por mim, eu estou tranquila. Agora vamos ver se a outra parte também teria coragem de abrir mão. Júlia, cabe mais 2 questões? Teu horário permite mais 2 questões? Sim, estou aqui parada na estrada, estou indo para Florianópolis pegar o voo, mas pode falar. Então vamos lá. Olavo, por gentileza, Júlia Zanata na tua escuta, Olavo. Júlia, como você entende a atuação do governo Lula nessa, talvez a maior tragédia desse país, mais de 800 mil pessoas atingidas pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje? Como você vê essa ausência de imediatidade das ações do governo Lula no sentido de remessa de dinheiro, remessa de ajuda, porque enviar emenda tem uma questão burocrática monstruosa. Como você enxerga essa falta de imediatidade?
Olha, eu acho o cúmulo do absurdo. Mais uma vez, tem que falar dessa centralização de poder e dinheiro e de tomada de decisões em Brasília. Seja o governo que for, isso não é bom para ninguém. Mas claro que, se tratando de um cara que sempre defendeu isso a vida toda, um modelo de Estado inchado e de poder, e de centralização de poder, não me surpreende essa falta de rapidez na tomada de decisão, porque o Lula defende um modelo que tem que ser tudo muito politizado. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Durante a pandemia, o governo Bolsonaro fez a questão do auxílio emergencial, certo? Então, você cumpria ali os requisitos, se cadastrava e recebia o auxílio emergencial. Isso foi dinheiro injetado diretamente no bolso de quem estava sofrendo naquele momento. E as políticas públicas do governo Lula, você não vê isso. Você vê todo um trâmite muito burocrático e de criar uma dependência, dizer assim, não, foi o Lula que deu. Antes de liberar alguma coisa. E numa situação de catástrofe como essa, as pessoas estão muito precisando de tomada de decisão rápida. Por isso, fico muito preocupada com o que pode, né, acontecer daqui para frente com o Brasil, coisas que a gente pode vir a passar, tendo um presidente como o Lula aí à frente do Brasil. Isso é muito preocupante. Sinto uma falta de sensibilidade por parte do governo dele, mas enfim, é um modelo que temos hoje. Júlia, Ricardo Melão também conosco. Melão, Júlia Zanata na tua escuta. Júlia, bom dia, tudo bem? Concordo totalmente com o que você falou sobre essa questão de centralização, tudo, enfim, eu acho que depois vai ser uma oportunidade boa para a gente poder discutir essa centralização excessiva que tem no Brasil, olhando para esse caso do Rio Grande do Sul. Mas nesse exato momento, né, a gente aprovou um orçamento no ano passado que reservou, claro que não foi pago tudo isso, mas reservou para emendas parlamentares 53 bilhões, se eu não me engano, 54, um número assim, né? Você acha que existiria a possibilidade hoje no Congresso de mobilizar deputados e senadores para abrirem mão disso, não só para destinar grande parte desses recursos para poder reconstruir o Rio Grande do Sul que vai precisar, como também abrir mão desse espaço orçamentário para ter margem para você poder fazer diferimentos de impostos, isenções, uma série de questões aí que vão ser necessárias. Você acha que existe no Congresso essa possibilidade de iniciar um movimento nesse sentido pelos parlamentares? Olha, não sei, eu estou indo para Brasília agora. Agora eu sei o que eu não tenho procuração para falar por todos os deputados, né? É uma casa muito diferente, tem gente de todos os tipos. O que eu sempre falo, Melão, quando eu, por exemplo, faço um vídeo porque destinei alguma emenda, na verdade minhas emendas vão ser pagas esse ano, né? Então, eu sempre falo assim, emenda não é favor de deputado. Emenda é um dinheiro, eu sempre falo essa frase, emenda é um dinheiro que eu jamais queria que tivesse saído do seu bolso, para começar. Segundo, e se saísse do seu bolso, eu gostaria que ficasse ao menos no nosso estado, de Santa Catarina, não fosse para Brasília, para que o prefeito vá ter que ir lá pedir para asfaltar uma rua em um município. É o que eu sempre falo, é o discurso que eu sempre bato, emenda não é favor de deputado. Eu vejo que hoje alguns deputados dizem que trazem resultado entregando emendas, mas a função primordial de um deputado não é entregar nada. Nós somos legislativo. Então, a função primordial de um deputado, a função principal é legislar e fiscalizar o poder executivo. Isso, ao longo dos anos, esse poder, através das emendas, foi crescendo, né, se você analisar ao longo dos anos. Então, eu acho que boa parte dos deputados estão, sim, preparados para essa discussão. Agora, sim, Melão, uma coisa que também pode ser levantada pelos parlamentares é assim, tá, nós vamos fazer o gesto. E o que o governo vai fazer o gesto? Porque o governo Lula não está fazendo nenhum gesto de abrir mão de arrecadação, não. Nenhum gesto. Você espera algum gesto de abrir desse governo
em abrir mão de arrecadação? Você já viu petista lutar contra os impostos? Você já viu esquerdista lutar contra o tamanho do Estado? Você já viu esquerdista pensando em responsabilidade fiscal? Eles sempre querem mais. Não, vamos aumentar o salário daquela categoria. Não importa. Para eles é como se não houvesse amanhã. É como se não houvesse o fundo do poço. E o fundo do poço existe, e é o nosso bolso. Júlia, boa viagem para você. Obrigado por conversar com a Auriverde Brasil. Fundamental a tua participação por aqui para a gente, né, ter ideia do que acontece em Brasília hoje. A leitura de quem faz a oposição honesta em Brasília, que é você, né, seguida de alguns dos seus pares ali, enfim. É fundamental te ouvir. Júlia, boa semana, bom retorno. Aliás, boa viagem até Floripa e sucesso nesta semana em Brasília, que promete ser de muita luta, Júlia. Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Júlia Zanata. Rio Grande do Sul, tamo junto. Tchau. Obrigado, Júlia. Obrigado, Júlia.